As aulas foram suspensas no Rio de Janeiro por um decreto do governador, publicado no dia 17 de março. Desde então, muito se discute sobre a situação dos estudantes que não podem ser prejudicados pela defasagem no aprendizado durante esse período de isolamento social. Videoaulas e apostilas foram algumas das tentativas de dar continuidade ao ano letivo enquanto as escolas estão fechadas, mas as dificuldades são muitas, principalmente para os estudantes sem acesso a computadores e rede de internet. Com o retorno das atividades, a previsão é que as escolas da capital voltem a receber os alunos a partir de julho. Quais serão os desafios da educação nessa volta às aulas? É sobre isso que eu converso hoje com o deputado Renan Ferreirinha e com Ivan Gontijo, coordenador de projeto da organização Todos pela Educação. Obrigada pela presença dos dois. Obrigado, Fernanda. Prazer estar aqui com vocês, contigo, com o Ivan. Vai ser um bate-papo bastante interessante. Obrigada. Eu queria começar falando sobre essa retomada, né, o calendário aí da Prefeitura. A Prefeitura do Rio determinou a retomada das atividades em 6 fases, né, de todas as atividades da cidade. A reabertura das escolas vai ser gradual e começa na fase 3, e aí voltam os alunos do 5º ao 9º ano. Depois vem a fase 4, alunos de pré-escola, 1º e 2º anos. Depois a fase 5, 3º e 4º anos, e a fase 6, escolas e universidades funcionando integralmente. Se todas essas fases derem certo e o cronograma for cumprido, a gente vai chegar à fase 6 em agosto, se não for necessário recuar nenhuma delas. Então, a minha pergunta para os senhores é: a segurança para alunos, professores e funcionários para esse retorno? Só para a gente ter mais um elemento para comentar, o Sindicato dos Profissionais da Educação, o CEP, Ministério Público e Defensoria reagiram a essa reabertura das escolas. E eu queria ouvir os senhores sobre isso. Pode começar, deputado. Respondendo muito claramente a sua pergunta, hoje não há segurança. Se a gente tiver que fazer uma análise temporal e entender o que está sendo planejado para o hoje, nós não temos segurança para o retorno, nem das aulas, e também nem das atividades comerciais. A gente precisa de um planejamento que siga todas as orientações sanitárias e científicas para que isso possa ser feito. E o que eu estou dizendo por hoje é nesse começo de junho, ou seja, a gente está passando por um momento muito dinâmico, onde a cada semana isso precisa ser repensado. Nós precisamos estar em contato com as principais autoridades sanitárias, sejam elas locais, nacionais, nós temos grandes institutos para isso, Fiocruz, as nossas universidades, está com a FRJ, que tem feito um trabalho muito interessante aqui no Rio de Janeiro quanto isso, a USP em São Paulo, várias outras também, organizações mundiais voltadas para isso, a OMS fazendo um trabalho de orientação. E o que a gente pode ver, Fernanda, é que esse retorno às aulas de forma presencial realmente precisa ser feito de forma gradual. Precisa ter um planejamento com isso. Como nós vimos em outros países, você vê o que aconteceu na Alemanha, você vê o que está acontecendo hoje em outros países da Europa, você vê o que aconteceu em países asiáticos, teve esse retorno gradual e várias coisas que foram sendo feitas. Primeiro, a gente precisa ter a garantia que os profissionais de educação e que os alunos estarão em segurança. Para isso, todos os profissionais de educação precisam ter garantidos os seus equipamentos profissionais individuais de proteção, sejam em máscaras, sejam em luvas, se for necessário. Nós precisamos equipar as nossas escolas de uma forma que esse retorno possa ser garantido com a segurança mínima. Enquanto nós não tivermos uma vacina ou um remédio que possa dar segurança ao enfrentamento dessa pandemia, nós teremos que viver uma rotina que vai ser permeada de novas medidas. Então, por exemplo, o que as escolas têm que fazer? Tem que medir a entrada, tem que medir a temperatura de cada pessoa que estiver entrando na escola. Se a temperatura estiver diferente, a pessoa tem que passar por uma triagem e tentar identificar e se afastar quanto a isso. Nós vamos precisar discutir o distanciamento dentro da sala de aula. Eu apresentei um projeto de lei que será discutido na UERJ em breve, que coloca que cada carteira tem que estar pelo menos na distância mínima de 1,5 metro de outra carteira, enquanto nós tivermos isso. E é uma dinâmica completamente diferente na sala de aula.
Vão ter salas de aulas que vão ter que ser diminuídas em até 70% da sua capacidade. Ou outras vão ter que ser realocadas para auditórios ou para salas maiores. É uma nova realidade que nós precisamos fazer e nós precisamos entender de forma conjunta com os profissionais de educação. Nós precisamos ouvir os professores da nossa rede, precisamos ouvir os diretores da nossa rede, precisamos ouvir os nossos alunos. Eu sou um grande defensor do protagonismo jovem. A gente precisa ouvir os alunos, entender o que eles estão pensando. Na nossa rede estadual, quando falando agora de nível estadual, nós estamos falando basicamente de ensino fundamental 2 e ensino médio. Ou seja, são alunos acima dos seus 13, 14 anos que têm total capacidade e maturidade para conseguir já botar, manifestar a sua opinião a respeito. Então, essa é a minha introdução, que fica que a gente tem que fazer de forma muito gradual, com muito planejamento e muita cautela. Obrigada, deputado. Ivan, você está em outra cidade, é outra realidade, mas muita coisa parecida, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse mesmo tema. Exatamente, Fernanda. Esse tema é super importante agora que os processos de reabertura estão começando a acontecer. E essa resposta de quando as escolas devem voltar, ela não é uma resposta que cabe às secretarias de educação responderem, né? Isso está completamente na mão das autoridades sanitárias das cidades. Alguns pontos, 3 pontos aqui que me chamam bastante atenção do que você e o Renan descreveram. O primeiro é a questão dos protocolos de volta às aulas, que, pelo que você citou, no Rio de Janeiro vão voltar primeiro o 5º e o 9º ano, né? Importa muito quem volta primeiro, isso é importante. Então, por exemplo, em outros países, o mais comum foi começarem pela educação infantil, que são as crianças menores, porque como muitas vezes esses pais trabalham, né? Com a reabertura, esses pais voltam ao mercado de trabalho normalmente, e essas crianças teriam que ter acesso à escola para receberem os cuidados e a educação necessária. Então, me chama a atenção um pouco essa decisão de voltar primeiro o 5º e 9º ano. O mais comum nos outros países tem sido, então, optar pela volta dos extremos, sejam as crianças muito pequenas que precisam de um cuidado, ou os alunos que estão no 3º ano que vão fazer o Enem, então precisariam de um apoio um pouco maior, como eles estão no final do ciclo. Então, esse é um primeiro ponto que o sequenciamento de quem vem primeiro é muito importante. Então, isso não pode ser feito de uma forma que não seja estruturada. Outro ponto é que essa abertura das escolas ela vai ser intermitente. É provável que, pelos que os cientistas têm nos contado, a gente tenha ondas de contágio do vírus, né? Então, na França, por exemplo, muitas escolas abriram e rapidamente fecharam. Então, o planejamento da volta às aulas também tem que levar em conta isso, que existe uma possibilidade de uma abertura intermitente e um fechamento próximo. Isso é super importante. E por isso, além de todos os protocolos de saúde que o deputado Renan já citou, que são fundamentais, né? Então, a questão das máscaras, a questão de diferentes entradas. As escolas são lugares de aglomeração, né? Quem conhece a escola sabe que é um monte de criança junto, correndo. Então, esses protocolos eles devem ser super bem desenhados. Vai ser um desafio, sobretudo porque a gente está num período em que a arrecadação está caindo, ou seja, a educação vai ter menos disponibilidade de recursos, vai ter que aumentar a quantidade de recursos nas escolas, né? É uma operação logística para as escolas adquirirem todos esses equipamentos, tem que ser feita com muito cuidado. E um terceiro ponto que é muito importante, por conta do rodízio, então a gente vai ter provavelmente alunos que vão... em São Paulo, pelo menos foi anunciado assim, não sei como é que está sendo no Rio, mas o rodízio vai acontecer em São Paulo, ou seja, alguns alunos vão em alguns dias e outros alunos vão em outros. Ou seja, os alunos vão continuar na dinâmica do ensino remoto. Então, é importante que a gente continue fortalecendo o ensino remoto, porque ele vai ser usado tanto nesse período do rodízio, quanto para a gente recuperar também a aprendizagem dos alunos que foi perdida nesse momento, né? Então, fortalecer o ensino remoto, perguntar para os alunos um pouco essa questão do protagonismo juvenil que o Renan trouxe, perguntar para os alunos, construir essas soluções do rodízio, do ensino remoto junto com os alunos, vai ser fundamental para a gente conseguir ter uma retomada o mais tranquilo possível. Obrigada, Ivan. A gente vai falar um pouquinho mais de ensino remoto mais para frente.
Deputado, o senhor publicou um artigo, né, num jornal aqui do Rio, que traz algumas ideias na área da educação, claro, para enfrentar esse período difícil do isolamento social, né? Uma delas é a transmissão de aulas pela televisão, o que está sendo feito, inclusive, aqui pela TV Alerj. Desde o dia 18 de maio, nós estamos transmitindo aulas, né, numa parceria com a Secretaria de Educação do Estado. E o senhor cita o exemplo da China, que também fez isso, né? Utilizou os canais de televisão. Como é que o senhor analisa essa estratégia? Fernanda, a pandemia criou vários problemas que nós estamos enfrentando na nossa sociedade, mas ela principalmente escancarou muitos problemas que nós já tínhamos antes da pandemia. E um dos principais problemas que nós já tínhamos, e que eu considero ser o maior problema desse país, é a extrema desigualdade, que se reverbera em diferentes formas. Se reverbera na forma socioeconômica, gênero, racial e por aí vai. Então, nós temos aí uma grande desigualdade educacional também, que diz respeito às oportunidades educacionais que nós temos nesse país. A educação, que deveria ser a grande promotora de igualdade de oportunidades, acaba sendo uma grande difusora de desigualdades quando nós temos diferentes níveis de partida. E aí a gente tem que ter uma reflexão muito maior a respeito disso. E a pandemia, com tudo que tem acontecido, com os diferentes níveis de acesso que nós temos, vai escancarar e aumentar ainda, tem escancarado, tem aumentado ainda mais esse fosso entre aqueles que têm acesso a, por exemplo, celulares, computador, ou acesso a uma internet muito boa, e aqueles que não têm esses acessos, que não têm acesso a uma privacidade de ter um próprio quarto, de ter um ambiente quieto de estudo. Dito isso, o que eu acho que deve acontecer? Eu acho que durante a pandemia nós devemos utilizar todas as ferramentas que nós temos à disposição para difundir o conhecimento. As secretarias de educação têm, sob a minha perspectiva, que utilizar de todas as possíveis ferramentas, sejam elas plataformas digitais para que o máximo de alunos possam ter acesso, parcerias com canais de televisão, TV Alerj, outras emissoras, para que aqueles que também não tenham acesso à internet ou à plataforma digital possam vir, parcerias com rádios, material impresso entregue em casa. Nós temos que proporcionar um sistema onde ninguém fique de fora, onde ninguém fique deixado de fora. Mas nós não podemos privar de oferecer essas ferramentas num momento tão difícil para que a gente fale, o fato de alguns alunos, ou 10, 20% dos alunos não estarem tendo acesso a essa plataforma, nós não vamos utilizá-la. Eu não acho que essa é a melhor estratégia. O que a gente tem que fazer? A gente utiliza tudo que nós temos a respeito, mas nós não podemos passar uma régua agora. Nós não podemos avaliar ou comparar os alunos sobre o conhecimento que eles estão absorvendo. Porque isso seria de uma injustiça e covardia muito grande. Por isso que eu fui um dos grandes defensores aqui no Rio de Janeiro do adiamento do Enem. Por isso que eu sou contra qualquer forma de avaliação durante essa pandemia. Nós precisamos oferecer o máximo de ferramentas e formas de passar o conhecimento nesse momento para que a gente possa ocupar a mente das nossas crianças e jovens no momento tão difícil que tem sido da pandemia. E depois que esse momento mais duro para acabar, nós precisamos investir pesadamente em reforço escolar. Muito reforço escolar, para que nós possamos nivelar novamente os alunos. E só em seguida nós poderemos aí voltar com um processo de avaliação mais rígido, voltar com um processo de avaliação mais rigoroso com isso. Porque, do contrário, vai ser muita covardia e muita injustiça nós avaliarmos pessoas e jovens que tiveram acessos e ferramentas tão díspares, tão diferentes nesse processo tão cruel que tem sido o isolamento social, nessa pandemia, esse processo que é necessário. De novo, eu sou um grande defensor do isolamento social no quesito sanitário e de saúde, mas a nossa educação, infelizmente, tem sofrido as consequências que nós vamos ter que correr atrás depois que o grande desafio do pico da pandemia passar. Obrigada, deputado. Ivan, queria que você também comentasse essas estratégias, né, de aula na televisão, na internet, e até material impresso para os alunos não ficarem completamente isolados do estudo, do ambiente da escola. É super importante essa questão, Fernanda, porque, retomando um pouco o ponto que o deputado Renan citou,
A gente já sabia que os recursos tecnológicos estavam distribuídos de forma desigual na sociedade, e essa pandemia só reafirmou o quanto muitas vezes há frases que são senso comum, né? Ah, os jovens hoje vivem apenas no mundo digital, todos os jovens têm acesso à internet. A gente está vendo que não é bem assim, né? Os recursos tecnológicos são distribuídos de forma muito desigual na nossa sociedade, e boa parte dos alunos da rede pública de fato não tem acesso, né? Então, diante desse cenário, uma coisa que a gente tem falado muito no Todos pela Educação é, diante de um cenário inédito, a gente precisa de soluções inéditas também. Então, a criatividade da Secretaria de Educação e a contextualização das medidas para cada lugar é fundamental. Secretarias, elas têm colocado de pé dois grandes blocos de estratégia que estão sendo muito importantes. O primeiro é a questão da merenda, né? Que quando os alunos deixam de frequentar a escola, muitas vezes eles ficam sem a nutrição adequada. Então, muitas secretarias têm se mobilizado para levar os alimentos até os alunos, e isso tem um impacto muito importante na vida dessas crianças e jovens. E o segundo são a questão das estratégias para o ensino remoto, né? Aqui tem duas coisas que são muito importantes. A primeira é, quanto maior a variedade de estratégias, maior a chance de você atingir diferentes públicos. Então, uma coisa não exclui a outra. Você pode ter uma super plataforma no aplicativo e, ao mesmo tempo, imprimir material para entregar para os pais e para os alunos nas suas residências. Então, a diversidade de estratégias importa. E, além disso, essas estratégias não têm que ser focadas apenas nos alunos, mas também nas famílias. Por exemplo, na educação infantil, as crianças não são alfabetizadas, então elas não usam as plataformas. Você não pode passar um texto para essa criança, é outro tipo de dinâmica, né? Então, como é que você também consegue trazer orientações para os pais da educação infantil sobre como que eles podem brincar de forma pedagógica com as crianças, como que eles podem trazer alguns conceitos importantes que estão na BNCC para as relações domiciliares dentro de casa, como que eles conversam com os seus filhos. Então, ter essas estratégias para os pais e também para as crianças é extremamente fundamental. E, por fim, o último ponto, que não tem sido muito comentado no debate, é que o design instrucional dessas estratégias importa muito. Então, se você construir um aplicativo às pressas que não funciona, que trava toda hora, que não é gamificado, que não é atrativo para as crianças, você está jogando fora uma grande oportunidade de inserir a cultura digital na vida dessas crianças que têm acesso. Então, é importante que essas soluções sejam rápidas, porque a gente está vivendo num período super dinâmico, mas o design, a forma como elas são construídas também importam. Porque um aplicativo muito ruim, uma aula na TV que seja muito ruim, entre outras coisas, acaba rompendo esse elo e tornando ainda mais afastada a criança dessa dinâmica do cotidiano escolar, né? Então, essa questão é super importante. Obrigada, Ivan. Eu queria falar um pouquinho também sobre a situação dos professores, né, que também não está fácil para eles. Né? Eles estão conseguindo se adaptar a essas mudanças também, eles estão tendo apoio das secretarias. Eu queria que o deputado falasse também sobre um projeto que foi aprovado aqui na LERJ, que transformou benefícios cancelados, que haviam sido cancelados, né, em recursos para os professores, enfim, poderem investir um pouco aí. Também teve um decreto do governador, né, que cria um auxílio para professores trabalhando de forma remota. Como é que eles estão recebendo apoio? Como é que o senhor vê isso? Fernanda, primeiro eu tenho um carinho e empatia muito grande com os professores. Eu sou filho de professora da Rede Municipal de São Gonçalo, minha cidade natal. Eu fui professor por um ano, sou um ativista pela educação, estou deputado agora, mas comecei já alguns projetos em educação que se centram na necessidade de nós repensarmos a carreira docente, fazendo com que seja uma carreira muito mais atrativa nos seus incentivos, para que nós possamos, de fato, ter uma carreira que seja pensada como uma carreira que valorize a profissão, que dê uma independência financeira, que dê uma capacidade de sempre estar correndo atrás do conhecimento, que dê uma capacidade e um contexto de trabalho adequado. Os nossos professores passam por situações que chegam a ser desumanas, quando a gente fala
da grande carga horária, ou do quando a gente fala a respeito das condições de trabalho em escolas completamente difíceis com isso. Então, a gente precisa pensar como um todo a carreira docente, e nesse momento que nós estamos passando de pandemia, é uma pressão ainda maior. Por quê? Você tem toda uma formação voltada para o ensino presencial, voltada para aquilo que é insubstituível, o papel do professor com isso, mas, de repente, nós temos aí uma ruptura, que é você não poder estar em sala de aula com o aluno. E aí os professores precisam se adequar às plataformas digitais, precisam se adequar ao computador de uma forma, com uma ferramenta muito mais sendo utilizada. E aí é uma situação muito difícil. Muitos professores precisam estar tendo um apoio nesse momento das suas secretarias, um apoio também que possa estar acontecendo, psicológico, para que possam tirar a pressão e não se tenha uma pressão desnecessária ou sobrecarregada em cima de um profissional que está tentando furar os seus limites e se renovar nesse momento. Nós temos uma discussão mais ampla que podemos fazer posteriormente sobre a formação do professor, formação inicial, que deve ser muito mais voltada para a prática, que deve ser muito mais voltada para situações de contexto realmente ali de sala de aula, e também utilizando aí agora o contexto tecnológico, que está muito claro que é uma situação que nós não podemos abrir mão. Obviamente, a gente vai precisar sempre entender que o papel do professor é insubstituível, mas essa noção do ensino híbrido, nós não sabemos se a pandemia vai ter um novo pico, uma nova onda daqui a alguns meses, e como que a gente fica. A gente precisa se adequar. E a própria Base Nacional Comum Curricular já prevê esses artifícios tecnológicos, já prevê essa transição. Nós precisamos colocar na prática com isso. Mas eu sou muito solidário aos professores nas suas dificuldades e na pressão que é colocada e na falta de apoio. O que acaba acontecendo é que as secretarias jogam a informação, jogam a missão, e é isso. É como se o professor tivesse que colocar a capa de super-homem ou super-mulher e fazer acontecer o milagre. Não é bem por aí. Você precisa ter todo um amparo de gestão por trás que dê condições para o professor exercer sua aula com dignidade dentro da sala de aula, seja numa plataforma digital, seja na sala de aula normal. E, além disso, o que acaba acontecendo é também aí, que a gente na Leste reverteu, era uma possível queda de renda. O Rio de Janeiro passa por uma situação fiscal deplorável. Eu sou presidente da Comissão de Economia, presidente da Frente Parlamentar de Monitoramento do Regime de Recuperação Fiscal, sou um dos grandes defensores do equilíbrio fiscal no nosso Estado, mas quem tem que pagar a conta não é aqueles que já estão há anos sendo marginalizados nesse fator, que não tem seu reajuste com isso. Todos nós vamos ter que abrir, obviamente, exceções e sacrifícios, mas os professores vão ter um decréscimo da sua renda no momento mais complicado. Enquanto isso, os poderes e órgãos têm os seus fundos bilionários que não estão sendo atuados, os super salários de poderes não estão sendo questionados. Que país é esse? Que Estado é esse? Que tira dinheiro de professor que ganha R$1.500, R$2.000 de sala de aula e não tem a coragem de tocar em quem tem super salários que passa dos seus R$40.000 com todos os seus benefícios. Isso é uma inversão de prioridades. Isso, mais do que inversão de prioridades, isso são privilégios enraizados que a gente tem que ter coragem de botar a cara e falar. Aí essa é a questão. É a prioridade que a gente coloca nas políticas públicas e na valorização dos nossos profissionais que estão aí arduamente preparando as próximas gerações. Obrigada, deputado Ivan. Queria que você falasse também um pouquinho desse desafio dos professores com as informações que vocês têm, né, no Todos pela Educação. Como é que os professores estão enfrentando essas dificuldades? Ótimo ponto, Fernanda. Antes da gente entrar nas questões pedagógicas e que dizem respeito à educação, é importante a gente fazer um recorte, né? Que no Brasil a gente tem mais ou menos 2.200.000 professores, sendo que 80% desse contingente são mulheres, né? Então a gente tem professoras, na verdade, e a gente sabe que nesse período do isolamento social, as atividades domésticas também estão sobrecarregadas e as professoras têm se dividido entre as atividades domésticas, as atividades profissionais. Então, é uma pressão muito maior por conta da estrutura da nossa sociedade, em que boa parte das tarefas domésticas acaba ficando a cargo das mulheres, né? Então, esse é um primeiro ponto que é importante a gente frisar sempre isso, que no Brasil a gente tem majoritariamente professoras, né? Um outro ponto que é
que é fundamental em relação a isso é que ninguém estava preparado para isso, muito menos os professores, né? As pesquisas mostram que antes da pandemia, 70% dos professores já diziam que não se sentiam preparados para lidar com recursos tecnológicos de maneira pedagógica. Então, essa é uma lacuna na formação dos professores, né? Existem outras lacunas que talvez antes eram mais urgentes, como o Renan mesmo citou, a falta de prática, muitas vezes não são tão preparados para os desafios que vão encontrar em sala de aula, mas esse é outro ponto que tem que entrar de vez na formação de professores, tanto na formação inicial quanto na formação continuada, porque cada vez mais a gente vai precisar dos recursos tecnológicos para fazer essa intermediar as relações de ensino-aprendizagem, né? Então, o que a gente tem observado é que os professores têm se esforçado muito para colocar de pé essas soluções, o que é muito importante. Então, assim, a gente tem que aplaudir também, não só os profissionais da saúde, mas também os profissionais da educação por todo esse esforço que tem sido feito, muitas vezes com apoios das secretarias que são muito pouco estruturados, né? Então os professores acabam muitas vezes se vendo sozinhos nesse processo. Então é de fato louvável o que muitos professores têm feito. E um outro ponto que é super importante que o Renan trouxe, dessa questão dos salários e do corte da remuneração, né? No período de volta às aulas, que vai ser provavelmente no próximo mês ou nos próximos 2 meses, os professores vão ser essenciais para garantir uma retomada mais efetiva possível. É só a gente lembrar que quem implementa a política pública, quem está no chão da escola, quem está com os alunos são os professores. Então, se esses profissionais estiverem engajados, preparados, motivados para conseguir reverter parte dessa situação em que a aprendizagem foi ficando muito para trás, isso vai ser fundamental. A gente precisa contar com os professores 100%. Então, essas medidas, muitas vezes, de cortes, elas são preocupantes, primeiro, por todas as razões que o Renan já expôs, e segundo, porque a gente nunca precisou tanto dos professores como a gente vai precisar nesse retorno às aulas. Então, as secretarias têm que pensar muito bem, né, se tiverem com alguma restrição orçamentária, de onde que elas vão tirar. Porque se for tirado o elemento mais importante para essa volta, vai ser muito mais complicado esse processo. Então, a gente corre o risco, por exemplo, de professores fazerem greve na volta às aulas. Então, imagina o caos que isso seria. Você já tem um período dos alunos sem aula e continuariam com menos atividades, né? Então, ouvir os professores nesse retorno também é fundamental. Construir os protocolos de saúde junto com os professores, construir as avaliações diagnósticas, os programas de recuperação da aprendizagem, ouvindo as escolas, vai ser central para garantir que esse processo seja o mais efetivo possível. Então, os professores estão tendo um papel fundamental e na volta às aulas esse papel vai ser ainda mais importante. Obrigada, Ivan. Só para a gente começar aqui a encerrar, eu queria voltar ao assunto que o deputado Ferreirinha já tocou, que é a questão de como esse conteúdo que está sendo dado durante o isolamento social vai ser cobrado depois, né? Na opinião dos senhores, esse conteúdo deve ser cobrado com testes e provas ou deve ser visto apenas como um reforço? Ou, na volta às aulas, é preciso reforçar tudo isso que foi visto durante esse período? E mais ainda, para a gente completar esse assunto, na opinião dos senhores, essas horas de videoaulas e aulas pela internet devem ser validadas para garantir carga horária exigida por lei? Queria ouvir a opinião dos senhores sobre esse assunto para a gente poder encerrar. Por favor, deputado. Maravilha. Eu vou ter que realmente ir depois dessa, ter uma reunião ao meio-dia, então só para também deixar para finalizar. Mas, Fernanda, essa é uma pergunta muito boa que você faz, e a gente vem discutindo muito isso com especialistas, educadores e diferentes autoridades a respeito disso, né? Qual que é a minha visão? Nesse momento agora, a gente está passando por uma situação sem precedentes, atípica, que as pessoas estão aí em casa e os alunos e jovens precisam estar sendo ofertados, precisam estar sendo expostos ao conhecimento. Por isso que eu defendo que todas as possíveis ferramentas sejam utilizadas agora
e que não sejam utilizados avaliações nesse momento. E depois nós faremos um reforço escolar para entender de fato como que está cada aluno e aí sim fazer uma avaliação baseado nisso. A gente tem no Brasil uma cultura muito forte da reprovação, achando que a reprovação é a solução, né? Mas quando a gente observa os melhores modelos educacionais ao redor do mundo, esse caráter punitivo da reprovação ele é um perde-perde. Ele é um perde para o aluno e perde para o sistema educacional. Porque você tem um desestímulo, você tem toda a questão, não estou falando que todo mundo tem que ser aprovado cegamente, aprovação automática, não é isso. Mas é repensar o modelo que a gente tem de ser muito difundida essa questão da reprovação, fazendo com que a gente, de fato, foque na aprendizagem do jovem e não muito ali se você vai ter esse aluno pagando preço porque aquela matéria ele não teve. É a gente conseguir ter, de fato, aonde que esse aluno está deixando de aprender alguma coisa e como que nós possamos ser cirúrgicos em resolver essa lacuna do conhecimento. Porque sabe o que acontece, Fernanda? A gente tem um enorme problema de evasão escolar. No Rio de Janeiro, em torno de 50% dos jovens que deveriam se formar na idade certa no ensino médio não se formam. Ou porque abandonaram, ou porque ficam, infelizmente, repetindo vários anos. Isso é um problema que não é só desse jovem. Isso é um problema do sistema educacional, que precisa ser repensado para isso. Então, a gente precisa ter essa reflexão que é prévia de pandemia, e que a pandemia agora escancara isso ainda mais. O que nós vamos fazer com os alunos do terceiro ano, por exemplo? Os alunos do terceiro ano têm um próprio vestibular daqui a pouco, seja no começo do ano que vem, seja ainda esse ano. Temos que pensar em diferentes formas. E a resposta que eu vou te dar é uma resposta inconclusiva, porque nós precisamos dos debates nesse momento. Trazer os professores, trazer os alunos para pensar. Tem estados, por exemplo, eu estou acompanhando o que o Maranhão tem feito, o Maranhão está pensando em criar uma espécie de quarto ano do ensino médio, por exemplo, que é uma ideia de você oferecer de forma opcional para esse aluno uma espécie de continuidade para se preparar para o vestibular. Ou seja, a gente está passando por algo, Fernanda, que a gente não vive desde 1918. É uma situação muito, muito atípica. Então, nós precisamos de soluções disruptivas nesse momento. Então, assim, para finalizar, eu acredito que realmente o conteúdo precisa ser passado nesse momento sem nós dissermos, sem ficar falando que esse conteúdo, esses dias não vão valer, porque se a gente virar agora para os alunos e professores e dizer tudo que está passando agora não vai valer, qual é o estímulo que o aluno vai ter para poder estar estudando aquilo, ou o professor para dar dando aquele conhecimento? Então, a gente não tem que entrar nessa seara agora. Se lá na frente a gente reconhecer, olha, nós vamos precisar aumentar tais dias letivos ou isso aqui, aí sim nós precisamos de novo. E a gente vai ter que fazer uma reanálise do conteúdo. Não vai dar para passar todo o conteúdo como nós tínhamos previsto. Tudo bem, vamos cortar qual é o conteúdo que poderia ser enxugado com isso, mas aí o Enem, as provas vão ter que refletir isso, porque não dá para ter uma covardia de cobrar numa prova que, de fato, não foi dado em sala de aula. Obrigada, deputado Ivan. Queria te ouvir sobre isso também rapidinho, que a gente já estourou o tempo do programa. Né? Essa questão do conteúdo que está sendo dado agora, como é que ele vai ser cobrado e se essas horas, aulas contam ou não contam. Bom, vou falar um pouquinho mais da segunda pergunta, que eu acho que o Renan já explorou super bem esse primeiro tema. Essa questão do quanto do ensino remoto vai ser contabilizado, né? Essa é uma questão super polêmica, né? Que inclusive tem dividido o debate educacional, se deve ou não ser contabilizado as horas do ensino remoto. Mas no Todos pela Educação, o que a gente tem falado é que o que acontece? Se a gente não contabilizar esse horário do ensino remoto, a gente não vai conseguir fechar os 200 dias letivos e as 800 horas previstas pela LDB. Então, é importante que os conselhos estaduais de educação e os municipais acompanhem as diretrizes que o Conselho Nacional de Educação já enviou a esses conselhos, em que ele diz que é importante que parte desse período do ensino remoto seja contabilizado. Então, soluções inéditas também vão ter que ser criadas, né? Então, talvez colocar 1 hora a mais na carga horária todos os dias, ou dar aulas no contraturno, ou aulas aos sábados. Então, tudo isso vai ter que ser repensado, porque essa carga horária presencial também vai ter que aumentar para compensar o que a gente está perdendo nesse momento, né?
E parece simples aumentar a carga horária 1 hora a mais nas escolas, mas é uma medida que envolve uma série de complexidades, né? Então você precisa mudar o desenho da carga horária dos professores, às vezes garantir mais refeições nas escolas se os alunos ficam mais tempo. Então tudo isso tem que ser super bem planejado e por isso que o retorno às aulas ele não deveria começar a ser planejado só agora, né? Faltando um mês, ele já deveria ter sido pensado é, desde o início da pandemia, porque as secretarias de educação deveriam pensar tanto no ensino remoto quanto no retorno às aulas, porque a gente sabe que a forma como esse retorno vai ser feito vão ter impactos que vão ser duradouros na aprendizagem das crianças ao longo dos próximos 2, 3, 4 anos. Obrigada, Ivan. Obrigada, deputado Ferreirinha. Obrigada também você que nos acompanhou. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso canal no YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.